A maioria das empresas não sofre por falta de estratégia, sofre porque ninguém governa as decisões que deveriam transformar essa estratégia em realidade. Você já participou de reuniões estratégicas brilhantes, viu planos bem desenhados e, mesmo assim, sentiu que na prática nada mudou? Essa conversa é para você. Esse não é um podcast sobre métodos, sobre framework da moda, é sobre decisões e sobre as conversas que deveriam acontecer, mas muitas vezes são evitadas. Então, por que esse podcast existe? Ao longo de muitos anos trabalhando com executivos, líderes de PMOs, um padrão ficou bem claro para mim. As organizações até sabem o que querem fazer, mas falham em decidir como fazer e principalmente o que não fazer. Governança acabou sendo confundida com burocracia, PMO virou sinônimo de status report e estratégia ficou presa no PowerPoint. O resultado disso é um sistema cansado, muito esforço, pouco avanço, decisões adiadas e metas que não se sustentam. Então, o que significa governar a estratégia? Governar a estratégia não é controlar só as pessoas, não é criar mais processos, não é travar a organização. Governar a estratégia é decidir com clareza o que entra, o que fica de fora, o que muda de prioridade e o que precisa parar. É criar fóruns, critérios e rituais que sustentam decisões ao longo do tempo, mesmo quando o cenário muda. Sem isso, a estratégia vira intenção, a intenção não move a organização. Então, sobre o que vamos conversar aqui? Nesse podcast, vamos falar de governança real, aquela que protege a estratégia em vez de sufocar a operação. Vamos falar de PMOs que influenciam decisões, não apenas reportam status report. Vamos falar sobre a estratégia que sai das apresentações, que sai do nosso PowerPoint e entra na execução, enfrentando limitações reais de capacidade, de risco, de pessoas. E vamos falar de liderança em ambientes ambíguos, onde não existe resposta perfeita, só decisões possíveis. E vamos conectar IA, dados, cultura, execução como partes do mesmo sistema. Porque tecnologia sem governança não gera valor, e governança sem pessoas não se sustenta. Então, o nosso posicionamento aqui da KPLR é o seguinte: a KPLR acredita que o maior ativo de uma organização é o plano estratégico, é a qualidade das decisões que ela consegue sustentar. Por isso, o nosso trabalho nunca começa por ferramenta, começa por clareza, por conversa, por decisão, seja por meio de um plano de ação estratégico, de uma implementação de um PMO, de uma governança enxuta, o foco é sempre o mesmo: transformar discurso em direção. E esse podcast é uma extensão dessa visão. Então, fechando aqui, eu deixo um convite para vocês. Se você está cansado de ver boas estratégias morrerem na operação, sente que sua organização trabalha muito e avança pouco, ou percebe que decisões importantes estão sem dono, essas conversas são para você. Aqui não vamos entregar respostas prontas, vamos provocar as perguntas certas, porque, no fim, são os planos que governam as organizações. Bem-vindo ao Conversas que Governam a Estratégia, onde decisões estratégicas deixam de ser discurso e viram direção.